Boa noite, pessoal. Então, quem estiver aí ao vivo e assistindo ou assistindo gravado, o tema dessa live hoje é a penhora antes da recuperação judicial. Então, o credor, ele já tem, o devedor, ele já tem aí uma lista de credores, né? E esses credores, em busca da satisfação desse crédito, ajuiza diversas ações de execução contra esse devedor. Então, o que eles fazem? Eles penhoram todos os bens móveis, bens imóveis do devedor, e isso acaba prejudicando e acaba agravando a situação da empresa que já está em crise. Então, qual que é o impacto dessa penhora antes da recuperação judicial quando o devedor ele ajuiza uma recuperação judicial? O devedor ele decide pela reestruturação do pilar financeiro dele através da recuperação judicial e precisa resolver essas execuções, essas ações paralelas ajuizadas pelos credores. Então, o que acontece depois da recuperação judicial? Então, o que acontece depois da recuperação judicial? Ele peticiona, né, todas as ações de execuções, né, todas essas ações de execução, informando que há existência de uma recuperação judicial. Então ele pega aquela decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial e ele peticiona em todas as ações que tem contra ele, tá? E quando em relação a essas ações que existe penhora, elas precisam ser derrubadas. Por quê? Todos os créditos são sujeitos à recuperação judicial, que o fato gerador dele é antes da recuperação. Então, até a data da recuperação judicial, todos os créditos são sujeitos. Obviamente, há exceções, mas todos os créditos são sujeitos à recuperação judicial. Então, não adianta o credor ter lá uma ação de execução antes da recuperação judicial, ter uma penhora já efetivada e querer continuar com essa penhora e querer continuar aí contra o devedor, porque esse crédito, ele é sujeito à recuperação judicial. Então, não faz sentido um patrimônio do devedor estar bloqueado naquela ação, comprometendo todo o projeto de sorgimento da empresa. Então, quando o devedor ele peticiona nessa ação, o objetivo dele, além de noticiar a recuperação judicial, é derrubar essa penhora. Porque quando ajuiza a recuperação judicial, surge aí o juízo universal. Então, o juiz da recuperação judicial, ele é o competente para deliberar sobre os atos, né, sobre todo o os atos que envolvem todo o patrimônio do devedor. Então, como ele tem mais condições de avaliar e ele tem mais condições de avaliar ali todo o cenário, né, porque tem toda a massa ali de credores, toda a gama de credores que estão esperando para receber o crédito, não faz sentido a empresa, o sistema judiciário também beneficiar um único credor numa ação paralela, sendo que esse credor ele é sujeito à recuperação judicial, ele deve estar, inclusive, ele deve estar lá relacionado na lista de credores da empresa. Então, ele tem aí a opção de perseguir o crédito dele em duas frentes, em ações paralelas, em ações de execução, cobrança, contra os sócios e avalistas. Mas, contra a empresa, ele ele é fiscalizado, vamos dizer assim, pelo juiz universal. Então, todos os atos que comprometem o patrimônio da empresa precisa ser deliberado e o único competente para avaliar isso é o juiz da recuperação judicial. Ah, mas essa penhora foi realizada antes da recuperação judicial por um juízo competente. Sim, era um juízo competente naquela época para deliberar sobre aquilo. Mas quando existe o juízo universal, a empresa juíza e a recuperação judicial posteriormente, essa penhora, esse bem que está lá gravado, que está lá reservado para esse credor, ele é puxado
para a recuperação judicial. Então, somente esse juízo ele tem condições de deliberar sobre isso. O que acontece na prática? O juiz civil ele tem um conflito de competência com o juiz da recuperação judicial, porque muitos aí não entendem que ele é o único competente para deliberar sobre o patrimônio da empresa. Então, o juiz civil ele não tem a competência de liberar, sendo que o patrimônio da empresa está todo comprometido nesse projeto de reestruturação. Então, há um conflito aí de competência que precisa ser sanado. Então, o devedor ele noticia a recuperação judicial, ele pede a baixa da penhora, mas o juiz civil, muitas vezes, né, na prática a gente vê muito isso, na prática o juiz fala assim que ele é o competente para deliberar que essa penhora foi antes. Mas aqui vocês precisam ficar atentos que créditos, independente se tem ação juizada, se tem penhora realizada, se não tem, todos os créditos são sujeitos à recuperação judicial, se o fato gerador for antes da data do ajuizamento. Então, considerando o marco temporal, vamos supor, a empresa ajuizou recuperação judicial hoje, daqui para trás todos os créditos que a empresa constituiu são sujeitos à recuperação judicial. E, portanto, todos os bens da empresa, eles ficam protegidos na recuperação judicial, ao menos nessa primeira fase aí, que é o período de 180 dias, que é deferido no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, que é quando o juiz ele aceita o pedido de recuperação judicial. Ele fala, tá bom, pode seguir com a recuperação judicial, você tem aí, você tem aí os requisitos legais para utilizar essa ferramenta para você fazer a sua reestruturação financeira através de uma ação judicial. Então, vocês precisam ficar muito atentos a isso. Existe sim esse conflito, né, de competência, mas o credor ele é sujeito. Então, o único caminho para ele receber esse crédito que ele está perseguindo contra a empresa é através da recuperação judicial, a que ele é sujeito, e o único meio é através do plano de recuperação judicial. É a proposta que o devedor ele vai apresentar para os credores, incluindo para esse credor, que vai ser o modo que ele vai ser pago, o modo que ele vai receber aquele crédito, não através da expropriação de um bem da empresa, né, em detrimento aí dos outros credores, de toda a gama de credores que estão lá na recuperação judicial esperando para receber. Então, o único modo desse credor receber é através do plano de recuperação judicial, que ele vai lá analisar, vai deliberar sobre o plano, vai discutir tudo isso no cenário de Assembleia Geral de Credores. Então, precisa respeitar a isonomia de credores, não pode ter aí diferenciação, pagar um credor na frente do outro. Isso não pode acontecer numa recuperação judicial, isso é crime, inclusive. Então, é muito importante ficar atento e logo que é deferido o processamento da recuperação judicial, é importante que o advogado ele noticie que houve, né, essa decisão, que há um juízo universal a partir daquele momento e que aquela penhora na ação de execução ela precisa ser baixada para que viabilize aí a reestruturação da empresa. Mas aí qual que é o benefício, né, que a empresa tem, que os credores têm em todo nesse cenário, né? Bom, para a empresa, ela está ali resguardada, os ativos estão protegidos, né, na recuperação judicial, então deferiu, aceitou o pedido, todo aquele ativo dele é protegido para que ele ganhe um fôlego para poder reestruturar, pensar aí numa estratégia dentro da recuperação judicial para reestruturar a empresa, ou seja, para negociar com os credores, incluindo esse credor que teve lá a penhora, e também para que ele possa negociar com os credores e buscar aí
pagar esses credores e oportunizar eles a analisarem o plano de reestruturação. Mas o credor ele não fica aí numa ação de execução com a baixa da penhora desprotegido. Ele tem o plano de recuperação, ele tem a oportunidade de deliberar sobre ele, de buscar aí outras soluções com o devedor. Então, não tem cabimento. Gente, é privilegiar um credor se você permitir que a expropriação do bem da empresa ou a manutenção dessa penhora numa ação de execução. Então, sempre que existe uma penhora antes da recuperação judicial, tem juiz que já entende nesse sentido, faz a baixa da penhora para que todo o bem da empresa, inclusive esse imóvel, vamos supor, esse imóvel, tanto faz imóvel, dinheiro, né? Todos esses bens, eles são essenciais às atividades da empresa, né? Então, o dinheiro é para poder gerar aí um caixa, para poder pagar os custos, né, do dia a dia da empresa. E o imóvel, ele sim, como ele é um ativo da empresa, né? Ele pode ser aí um bem que pode que você pode prever no plano de recuperação judicial para alienar, pode ser que a empresa, para ganhar um fôlego, ela precise alienar um imóvel, e esse imóvel pode ser esse que consta como penhorado, que acaba gerando aí vários empecilhos para vender. Então, penhora antes da recuperação judicial, lembrem de peticionar informando a recuperação judicial, peticionar nessa petição, informa o deferimento do processamento, analisa o processo, pede a baixa da penhora, fale do juízo universal, da essencialidade dos bens que foram penhorados, isso é importante. E hoje também exige-se aí a comprovação da essencialidade desses bens. Então, não só o juízo universal é importante, mas por que aquele bem ele é essencial para a empresa. E falar também do período de blindagem, né, que é o stay. Então, todos esses pontos, eles precisam estar aí na sua petição, na sua defesa, para que você consiga liberar essa penhora antes da recuperação judicial, considerando, não se esqueçam, de que o credor é sujeito à recuperação judicial. Então, o único meio dele buscar a satisfação do crédito dele é através da recuperação judicial, e ele vai receber nos termos do plano de recuperação judicial. Para vocês terem aí esse panorama da onde eu vou peticionar, né? Quais casos você vai peticionar, como você vai peticionar, eu coloquei lá no meu canal do YouTube um vídeo sobre o mapeamento de ações. Então, é uma coisa que eu faço muito nos meus casos, né, na minha carteira, que é o mapeamento de ações. Então, eu faço o rastreamento de todas as ações contra o devedor e analiso cada caso para identificar exatamente esses casos que tem penhora antes da recuperação judicial, que tem qualquer tipo de penhora durante a recuperação judicial, para definir a estratégia, para definir tanto a estratégia como para implementar aí as teses que consiga proteger de todos os lados o patrimônio do devedor, que são essenciais tanto para as atividades quanto para o projeto de recuperação judicial. Então, esse foi o papo rápido sobre penhora antes da recuperação judicial. Se você não me segue aqui no Instagram, siga aqui no Instagram, acompanhe lá os vídeos que eu coloco no canal do YouTube, que tem várias dicas de recuperação judicial, inclusive essa que eu acabei de falar sobre o mapeamento das ações, que é uma estratégia muito interessante e que vale a pena vocês implementarem. Então, se implementar aí essa estratégia, contem aqui para mim, mandem no Instagram, mandem e-mail, que eu quero saber aí se ela tem funcionado para vocês também. Então, tanto para mim quanto para outros profissionais tem funcionado muito. Eu quero saber se para você está fazendo um efeito essa estratégia. Então, definam isso, coloquem lá, listem aí todas essas teses, né, que precisa constar quando você se deparar com uma penhora antes da recuperação judicial. E também, durante a recuperação, são teses que se complementam, né?
Então, você vai utilizar essa base e vai complementar aí com outros pontos que é inerentes aí, é muito específico de cada caso. Tá bom? Então, até a próxima. Essa daqui foi sobre penhora antes da recuperação judicial e amanhã tem mais.